Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Na aula de hoje vamos resolver a prova de hoje, a prova de matemática da Univesp, ano 2021, ok? Então vamos fazer a resolução comentada das 6 questões, né? Questão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, questão 2 e questão 3. Vamos resolver nesse vídeo as 6 questões da nossa prova de matemática. Mas primeiro, me fala aí, o que você achou dessa prova? Você achou que essa prova foi fácil, foi médio, foi difícil, foi condizente, concurso? O que você achou? Descreve aí nos comentários o que você achou dessa prova. Não esquece de, caso você não seja inscrito no canal, se inscrever no canal. E antes aí, ó, de começar o vídeo, já dá aquele curtir aí no vídeo para ajudar a gente. Antes da gente começar resolvendo a questão 1.1, só um recado. Nesse bimestre eu vou acompanhar vocês na disciplina de estatística. Eu já até soltei já a primeira aula de estatística. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a playlist que eu criei de estatística. Vai estar lá já o primeiro vídeo que eu postei. Aí nos próximos dias eu já vou começar a postar mais vídeos da disciplina de estatística, né? Acabou intercalando para vocês as duas disciplinas, os dois bimestres, né? Mas vocês estavam pensando aí na prova, agora que acabou a prova, dá para relaxar um pouquinho, ok? Mas não tanto, porque já tem o próximo bimestre. Então já vou deixar aqui na descrição do vídeo já a playlist para quando vocês começarem a estudar estatística, já começar a acompanhar os vídeos daqui do canal de estatística, ok? A gente vai acompanhar o bimestre todo a estatística, vai fazer também live, vai fazer a correção da prova, né? E aí os outros bimestres vão continuar acompanhando aí o pessoal da matemática da turma 2020. Então é isso, fica aí com vocês a resolução começando, né, da questão 1.1. Então é essa questão aqui, ó, sejam f de reais para reais e g de reais para reais, duas funções. As funções definidas por o f é x ao quadrado mais x mais 1 e a função g é 2x menos 3. Assinale a alternativa que contém o valor de f bola g de menos 2. Né? F bola g é a mesma coisa que f de g, a g dentro da f, no caso de menos 2. Né? No caso, você precisa calcular a composta, tipo f de g de x, depois jogar o menos 2? Pode ser, é uma forma. Mas você não precisa, você pode só fazer o seguinte. Calcula o g de menos 2, o resultado, você vai calcular o f daquele resultado. Então a gente pode calcular aqui ó, o g de menos 2. Ó, o g de x não é 2x menos 3? No lugar do x eu troco por menos 2. Então aqui vai ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos 3 dá menos 7. Beleza, o g de menos 2 é menos 7. Agora é só pegar o f de menos 7. Então, quem que é o f? O f é x² mais x menos 1. Troca o x por menos 7. Menos 7 ao quadrado mais o menos 7 mais 1. Quanto que vai dar? Menos 7 ao quadrado dá 49 positivo. Lembra que todo número ao quadrado fica positivo, mesmo os negativos. Mais com menos é menos, mais 1. Quanto que dá? 49 menos 7 dá 42, mais 1 dá 43. Pronto, é a resposta. Ó. Resposta disso aqui é 43. Se você calculou o f de g de x e depois jogou no resultado menos 2, você também vai encontrar o mesmo valor, 43. Vamos lá para a pergunta agora 1.2. Quantos subconjuntos de 5 elementos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contém exatamente 2 ímpares? Então ele quer exatamente 2 ímpares. Se ele vai selecionar 5 e ele quer exatamente 2 ímpares, com certeza ele quer exatamente 3 pares. Então eu vou selecionar 5 elementos. Desses 5 elementos, eu tenho que selecionar 2 ímpares e exatamente 3 pares. Perceba que a ordem não importa, é só subconjunto, eu só vou selecionar. Se eu vou só selecionar, no caso eu estou falando de combinação, tá?
Estou falando de combinação. E no caso são duas combinações, porque eu tenho ímpares, que eu vou selecionar 2, eu tenho pares, que eu vou selecionar 3. Então são duas combinações. Então são duas formas que eu vou selecionar. Eu vou pegar os ímpares. Quem são os ímpares? 1, 3, 5, 7, 9. 5 ímpares. Quem são os pares? 2, 4, 6, 8, 10. 10 pares. Então, olha só, são duas contas. Ok? Então, perceba, nessa primeira conta eu vou selecionar 2 ímpares. Na primeira escolha, quantos ímpares eu posso escolher? Bom, são 5 ímpares. Então, eu posso selecionar 5. Escolhi 1. Quantas opções tem para a próxima? 4. Só que aqui eu quero uma combinação, porque não importa a ordem. Se não importa a ordem, eu vou dividir aqui pela quantidade de posições fatorial. 2 fatorial, vou dividir. Porque essa é só uma combinação de só 2 elementos, por isso que eu vou dividir por 2 fatorial. Então eu tenho 5 opções para o primeiro, 4 opções para o segundo. Como não importa a ordem, lembra que quando não importa a ordem, a gente vai ter que dividir. Aqui eu estou fazendo sem a fórmula, né? Eu vou ter que dividir pela quantidade de posições fatorial. Então, no caso, é só 2, não é 5, é só 2, porque aqui é a primeira combinação. A segunda combinação são 3 elementos. Então, vamos lá, na segunda combinação, vou selecionar 3 pares. O primeiro par que eu vou selecionar, quantas opções eu tenho? São 5 pares. Escolhi 1, quantos que sobra? 4. Escolhi 1, escolhi 2, quantos que sobra? 3. Escolhi 3 pares. Importa a ordem? Não. Então eu vou dividir. Vou dividir por quanto? Pela quantidade de posições fatorial. Isso daqui ó, é a combinação NP. Se você fazer a combinação NP, que é a mesma coisa que o número binomial, né? Seria o quê? N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Se você usar a fórmula aqui usa a fórmula de 5 ímpares que você tem para selecionar 2. Vai dar essa conta. Usa a fórmula de 5 pares que você tem, selecionar 3. Vai dar exatamente essa conta. E aí você multiplica. Por quê? Porque cada caso de ímpares, eu tenho todos os casos possíveis de pares. Então aqui que a gente tem ó, só dos ímpares. 5 vezes 4, 20. 2 fatorial é 2. Só a parte dos pares. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, vezes 1, que é 6. O que a gente faz com os dois? A gente multiplica, porque cada seleção de ímpares tem todas a seleção de pares. Então, por isso que a gente multiplica. No caso, 20 dividido por 2 dá 10. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, aqui, ó, resolução, resposta correta, 100. Se você usar a fórmula também, combinação de 5 ímpares para 2 posições, combinação de 5 pares para 3 posições e multiplicar os dois, vai dar 100 também. Testa aí. Vamos agora para a questão 1.3. Essa 1.3. Calcule o domínio maximal de f de x igual a raiz de log na base 2 de x quadrado menos x. Então é o seguinte, a gente quer o domínio maximal, ou seja, o maior conjunto reais que eu posso colocar aqui. Aí é o seguinte, ó, eu tenho uma raiz, então, ou seja, tudo que está dentro da raiz tem que ser um número maior ou igual a zero. Okay? Se você pensar só no log, esquece da raiz, pensa só no log. Para existir o logaritmando tem que ser positivo. Ó, o logaritmando é x quadrado menos x. Então, esse x quadrado menos x, que é o logaritmando, tem que ser positivo. Ok? Só que, às vezes eu coloco um valor positivo no logaritmando, o log dá uma resposta negativa. E eu não posso acontecer isso. Até o gráfico vamos construir aqui o gráfico de uma função logarítmica qualquer. O gráfico de uma função logarítmica seria o seguinte, ó. Então, tenho lá o x, o y, uma função logarítmica ficaria assim, ó. Então, perceba que tem alguns pedaços que dá abaixo do eixo x. Esses valores aqui, se eu colocar aqui, vai ser raiz de coisa negativa, não existe. Então, onde que eu posso considerar? A partir daqui. Esse valor aqui é quando? É quando o logaritmando é 1. Por que quando o logaritmando é 1? Quando o logaritmando é igual a 1. Porque log, em qualquer base de 1, é exatamente o zero. Então, quando o logaritmando for 1,
Resposta é zero. Então aqui o que acontece? Esse x² não pode ser zero e não pode ser menor que 1, porque se esse logaritmando, tudo isso daqui, ó, x² menos x, ok? Se aqui dentro do logaritmo é uma coisa menor que 1, a resposta do logaritmo é uma coisa negativa. E aí vai ficar dentro da raiz uma coisa negativa, não pode. Então, para dentro da raiz ter uma coisa positiva, esse logaritmando tem que ser 1 ou maior que 1, ó, 1 para frente. Então, esse logaritmando aqui, que é o x² menos x, ele tem que ser maior ou igual a 1. Ele tem que ser... Pode ser 1? Pode, porque a raiz de... Quando é 1, quando o logaritmando é 1, o logaritmo é zero. Raiz de zero existe. Depois de 1, esse logaritmo vai ficar positivo. Raiz de positivo existe. Só não pode ser antes de 1 para não ficar um logaritmo negativo e ter uma raiz negativa. Então, esse logaritmando, x² menos x tem que ser maior que 1. Vamos colocar aqui, ó, x² menos x. Passa esse 1 para cá, menos 1. Maior ou igual a zero. Vamos usar Bhaskara, né? Então, aqui delta é igual o b. Ó, perceba que aqui o a é 1, o b é menos 1, o c é menos 1. O b é menos 1 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 1 dá mais 4. Então, o delta dá 5. O x vai ficar menos b, vai ficar menos, o b é menos 1, né? Menos 1. Mais ou menos raiz de delta, o delta é 5, sobre 2 vezes 1. Aí vai ficar x igual, menos com menos vai ficar 1. Vai ficar mais ou menos raiz de 5. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho duas raízes. Quem são as raízes? A gente tem uma raiz que é o menos, né? 1 menos raiz de 5 sobre 2. E a outra raiz é com 1 mais, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se eu colocar aqui, ó, a primeira raiz, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2. E a outra raiz, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. E aí eu considerar que, ó, o A é positivo, o A positivo, concavidade para cima. Vamos fazer uma concavidade para cima aqui, ó, uma parábola com concavidade para cima. Essa parte aqui, o x deu positivo, né? Essa parte aqui está acima do eixo x, então a parábola é positiva. Essa parte aqui, a parábola está acima do eixo x, a parábola é positiva. E entre os dois raízes, a parábola está abaixo do eixo x, a parábola é negativa. Eu quero quando a parábola seja positiva ou quando seja negativa. É só olhar aqui, ó. x² menos x menos 1, que a minha parábola tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu quero positivo, ou seja, eu quero essa parte e essa parte aqui. Então, eu quero aqui, pode ser zero, inclui aqui, e aqui pode ser zero. Por que pode ser zero? Porque é maior ou igual a zero. Então, qual que vai ser a solução? A solução vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a essa raiz, que é 1 menos raiz de 5 sobre 2, né? Ou x é maior ou igual que essa raiz aqui, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse é o meu domínio maximal. Aqui eu coloquei, ó, resposta. X menor ou igual que 1 menos raiz de 5 sobre 2, aqui, ou x maior ou igual que 1 mais raiz de 5 sobre 2, aqui. Então, perceba que meu conjunto solução, aqui, ó, exatamente, essa daqui é a resposta certa desse exercício, né? Esse exercício eu já achei um pouquinho mais complexo que os outros exercícios que foi dado no curso para achar domínio maximal, mas não tanto. Mas teve exercícios que extrapolou. Por exemplo, eu vou falar da questão 3 e a gente também vai ver a questão 1.4. Essa questão 1.4 tem quase nada com o que a gente viu durante o curso. 2 vezes seno menos 2 raiz de 3 cosseno menos raiz de 3 tangente mais 3 igual a zero. Por que você passa no curso um exercício fácil e depois na prova você passa um exercício tão difícil? Ok? Então, esse daqui, 1.4, 3, não tem nada a ver com o que a gente viu durante o curso. Esse daqui, tanto é que eu vou resolver ele graficamente. Vamos resolver esse daqui graficamente. Como que eu faço? Vou no GeoGebra.
Eu fui no GeoGebra, digitei lá y igual 2 seno de x menos 2 raiz de 3 cosseno de x menos raiz de 3 tangente de x mais 3 igual a zero. Então, digitei lá. Isso daqui, ó, exatamente. Ó, 2 seno de x menos 2 raiz de 3 cosseno de x menos raiz de 3 tangente de x mais 3. Ok? Digitei isso daqui. Deu esse gráfico aqui. E eu quero que isso seja igual a zero. Ou seja, onde que é o zero? O zero é exatamente o eixo x. Olha quantas raízes tem. 1, 2, 3, 4, um monte de raiz. Mas eu não quero todas as raízes. Eu quero só nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo de 0 a 2π. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, só pegar o de 0 a 2π. Ok? Eu também fui no GeoGebra e eu coloquei para aparecer o 2π. Ok? Então, lá, eu dei um zoom, coloquei de 0 a 2π. Então, onde que está o 0? Vou colocar aqui, ó. Onde que está o 0? Aqui está o 0. Onde que está o 2π? Aqui está o 2π. Nesse intervalo de 0 até 2π, então vamos lá, quantas soluções? Duas distintas. A pergunta já não está fazendo tanto sentido, né? Quantas soluções distintas? Tudo bem, porque duas distintas, não precisava disso, né? Mas dá para entender. Quantas soluções? Duas distintas no intervalo de 0 a 2π, a equação trigonométrica, essa grandona aqui, possui, né? Então, quantas soluções? Quantas soluções? Ó, de 0 até 2π, esse vermelho é o gráfico desse daqui. E o 0 eu quero que seja igual a 0. Onde que é 0? Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Ou seja, entre 0 e 2π, essa equação aqui vai ser 0, onde? 1, 2, 3, 4. Em 4 pontos. Aqui está a resposta. Então, aqui em 4 pontos, né? Na verdade, essa daqui na questão é 1.4, né? Aqui está errado. Coloquei errado. Questão 1.4, ok? Agora sim, vamos para questões dissertativas. Pergunta número 2 agora. Pessoal, antes de resolver a questão 2, vamos só prestar atenção, lembrar a tabela verdade dos conectivos lógicos. A gente tem aqui do e, do ou exclusivo, do equivale, do não e do implica. Na questão 2 a gente vai usar 4, né? O não é fácil, né? O que é verdade vira falso, o que é falso vira verdade. O não que é fácil. A gente vai usar o e e o ou. O e, perceba que quando os dois é verdade, o e é verdade. Todos os outros casos é falso. No e, se tiver pelo menos um falso, é falso. Se os dois são verdades, o e é verdade. O ou é o contrário. Se os dois for falso, é falso. Todos os outros casos são verdade. Né? Então perceba, ó, se tiver pelo menos um verdade, é verdade no ou. Agora só tem um jeito do ou ser falso, se os dois for falso. E só tem um jeito do e ser verdadeiro, se os dois forem verdadeiros. Então a gente vai usar essa tabela do e, do ou. E o do implica também. O do implica é o mais difícil de entender, só que é fácil de decorar, né? Você decora a tabela do implica o seguinte. Somente a Vera Fischer é falsa. Ó, todos os outros são verdadeiros, concorda? Ó, verdade com verdade é verdade, falso com verdade é verdade, falso com falso é verdade. Somente a Vera Fischer é falso. Implica é isso, somente a Vera Fischer é falso. Vamos lá então ver a questão 2. Determine se a expressão, olha só, o P, I, não que, ou R implica P, implica R, é uma tautologia? Tautologia é o quê? Se é tudo verdade, vamos fazer a tabela verdades daqui. No final, na última coluna, é tudo verdade? Se tudo for verdade, é tautologia. Se pelo menos um for falso, já não é tautologia. Justifique sua resposta construindo a tabela verdade. Então, olha só, perceba que aqui, ó, a gente tem, por exemplo, ó, esse parênteses, então a gente tem que fazer esse implica antes desse. Aqui, ó, tem dois parênteses, a gente faz primeiro o parênteses do de dentro, mas no parênteses do de dentro a gente tem um e e um não. A gente faz primeiro o não, depois faz o e. Aí você, depois que resolver esse parênteses, aí você faz esse ou aqui. E aí, por último, o isso implica que está fora de todos os parênteses é por último. Então, quando a gente for fazer a tabela verdade, vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente vai ter o P, o Q e o R, são as três proposições. A gente vai primeiro negar o Q, depois fazer dentro desse parênteses aqui, ó, que é o P e não Q. Depois a gente vai fazer dentro desse parênteses aqui de fora, que é o P e não Q, que é o parênteses de dentro, que a gente já vai ter feito nessa coluna, ou o R. O R está aqui na terceira coluna. Depois a gente vai fazer o dentro do outro parênteses, que é o P implica R.
E depois a gente vai fazer esse implica aqui, que é tudo isso daqui que a gente vai estar feito já nessa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. A gente vai ter feito nessa sexta coluna, implica em P, implica R, que a gente já vai ter feito nessa coluna. E aí aqui a gente vai ver se deu tudo verdade ou não. Então o que a gente faz? Primeiro, como a gente tem 3 proposições, 2 elevado a 3 é 8. Então tem 8 linhas. O que a gente faz? Na primeira a gente coloca metade verdade e metade falso, então vai ficar aqui, ó, 4 verdade, 4 falso. No outro é metade da metade, né? 2 verdade, 2 falso, 2 verdade, 2 falso. E o outro é metade da metade, ou seja, 4, 2, aqui é 1. 1 verdade, 1 falso, 1 verdade, 1 falso, 1 verdade, 1 falso. Se a gente chegou a 1 verdade, 1 falso, a gente já conseguiu concluir todas as proposições. A gente concluiu aqui. Agora sim, vamos resolver isso aqui, ó. Primeiro a gente vai negar o quê? Essa segunda coluna negar. Negar é fácil, é só trocar. Verdade vira falso, falso vira verdade. Então você vai pegar essa segunda coluna e trocar, ó. Verdade vira falso, o outro verdade vira falso, depois tem um falso que vira verdade, um falso que vira verdade. Aqui, ó, 2 verdades que vão virar falso. Aqui vai ter um falso que vira verdade, um falso que vira verdade. Neguei o quê? Peguei a coluna do quê e troquei todos os verdades por falso. E todos os falsos por verdade. Negação é fácil. Agora eu vou pegar o P e não o quê? Agora é o E. Ó, perceba que eu vou usar o E, que é essa daqui. Com quem? Com o P, que é a primeira coluna, e não o que. O não o que é essa quarta coluna aqui. Então eu vou pegar a primeira coluna e. Perceba, lembra que o E, só 2 verdades que toma verdade. Se tiver pelo menos um falso, o E já é falso. Então vamos fazer o E com a primeira e a primeira e o não o que é a quarta coluna. Ó, verdade, primeira linha, verdade, falso, ó, tem pelo menos um falso. Verdade e falso é falso, né? Pelo menos um falso já é falso. Então verdade e falso já é falso. E aqui verdade e falso já é falso. E aqui, verdade, verdade. O único caso que o E é verdade, quando os dois são verdades. O de baixo também é verdade, verdade. Agora aqui, ó, falso e falso já tem pelo menos um falso. Esse daqui também, ó, falso e falso tem pelo menos um falso. Falso e verdadeiro, pelo menos um falso. Falso e verdadeiro, pelo menos um falso. Então, em todos os outros tem pelo menos um falso. Então, vai ficar falso em tudo. Porque o E, se tiver pelo menos um falso, é falso. O único jeito de ser verdade, ó, quando os dois são verdades. Beleza, a gente já fez isso daqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos apagar aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora esse daqui, ó. Esse daqui, o P e não Q, é essa coluna. A gente vai fazer um OU dessa coluna com o R, que é essa coluna aqui. Tá? O OU já é o seguinte, se tiver pelo menos um verdade, já vira verdade. A única forma de ser falso é se os dois forem falsos. Então vamos lá, essa terceira coluna com essa quinta, ó, a terceira coluna que é o R com essa quinta, e fazer um E. Ó, verdade e falso, desculpa, verdade ou falso, se tem pelo menos um verdade, já é verdade. Segunda, falso com falso. Bom, 2 falsos. É o único jeito do ou ser falso é se os dois são falsos. Verdade ou verdade, pelo menos um verdade já é verdade. Aqui, falso ou verdade, pelo menos um verdade já é verdade. Verdade ou falso já tem pelo menos um verdade, é verdade. Falso ou falso, 2 falsos. É o único jeito que o ou fica falso, né? Verdade ou falso, pelo menos um verdade é verdade. E aqui, falso ou falso. É a única forma do ou ser falso, né? Quando eu tenho 2 falsos. Beleza. Essa próxima coluna a gente já conseguiu concluir. Vamos fazer o que agora? Esse daqui, o P implica R. O P é essa primeira, o R é essa segunda e a gente vai fazer o implica. Lembra que o implica é o seguinte, ó. Vera Fischer é o único que é falso. Então, verdade com verdade é verdade, falso com verdade é verdade, falso com falso é verdade. A única forma do implica ser verdade é no Vera Fischer. Então, vamos lá. Primeiro, implica no terceiro. Ó. Primeiro que é o P implica no terceiro que é o R, terceira coluna. Verdade implica em verdade, é verdade. Verdade implica em falso, oxa, Vera Fischer. O único caso que é falso do implica. E aqui, verdade implica verdade, é verdade, né? Verdade implica falso. Opa, Vera Fischer de novo. O único caso que o implica é falso, Vera Fischer. Aqui é falso. Aqui, ó, já começa com F. Se começa com F, com certeza já não vai ser Vera Fischer, né? Ó, F com V, F com F, F com V, F com F. Ó, F com V e F com F, o implica é verdade. Então aqui vai ser tudo implica, tudo verdade. Já não tem o Vera Fischer. Porque o implica só o Vera Fischer é falso.
Ok, beleza. Terminamos aqui. Agora falta esse daqui. Esse daqui, ó, é o P, que é o que a gente quer. Agora é o que a gente quer. Esse daqui é a verdade. Se der tudo verdade aqui, é a hora da verdade, né? Se der tudo verdade aqui, é tautologia. Se pelo menos um não for verdade, um for falso, já não é tautologia. Vamos lá, ó. P, I, não que ou R é essa daqui, ó. A gente já tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui a gente já fez aqui nessa coluna. O P implica R, a gente fez nessa coluna. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa coluna aqui, implicando nessa coluna aqui. De novo, o implica. O implica é tudo é verdade, só a Vera Fischer é falso. Vamos lá, ó. VV, né, que seria o Vera Verão, né? VV é verdade. No caso do implica é só o Vera Fischer que é falso. Falso e falso é verdade. VV é verdade, né? V implica V é verdade, falso implica falso é verdade, verdade implica falso, verdade, verdade. E aqui, verdade implica falso. Opa, Vera Fischer. Vera Fischer é o único caso que é falso. E aqui, V implica V. É verdade. F implica V. É verdade. V implica V. É verdade. F implica V. É verdade. Então, ó, já não apareceu nenhum Vera Fischer. O único Vera Fischer que apareceu, como era o implica aqui, ó. O único Vera Fischer que apareceu foi esse daqui, foi o único que foi falso. Então, olha só. A última coluna, é tudo verdade? Não, se aqui fosse verdade, desse tudo verdade, é tautologia. No caso, não deu. Então, o que eu falo? Que essa expressão aqui, resposta, não é uma tautologia. Então, a resposta é, não é uma tautologia. Qual que é a explicação? Aqui, ó, na tabela verdade, a última coluna não deu tudo verdade. Deu pelo menos um falso. Então, não é tautologia. Vamos agora resolver a questão número 3, a pergunta número 3? Vamos resolver, então, a questão 3. Mas antes de resolver, só quero deixar claro aqui que eu achei extremamente difícil essa questão. Difícil em relação a quê? Em relação ao que a gente tinha visto, que vocês tinham visto durante o curso. Não foi nada condizente com o que vocês viram durante o curso, com as questões avaliativas, com as aulas. Não, essa questão foi de um nível bem acima do que foi visto em sala de aula. Okay? Eu só quero deixar aqui essa minha crítica. Essa questão 3 não estava condizente. Por que eu quero deixar essa crítica? Porque você pode ter visto essa questão e falou, nossa, eu não tenho a mínima ideia de como resolve, como que eu não estudei direito, como que eu sou burro, não sei o que lá. Não, não é isso. Se você não conseguiu fazer essa questão, não é porque você não foi capaz, não tem essa capacidade. Não, é porque realmente essa questão foi, eu estou deixando isso claro só para vocês, tranquilizar vocês. Essa questão realmente foi de um nível bem além do que foi visto em aula, do que foi visto nas atividades avaliativas, né? Do que foi visto nas revisões. Então, essa questão estava bem além. Eu não concordo de colocar uma questão de um nível bem acima do que foi visto em aula. Okay? Vamos aqui resolver, ver como que resolve. Mas é só essa minha crítica eu estou fazendo essa crítica para tranquilizar vocês que essa questão realmente é difícil. Não tinha questão, por exemplo, dentro do módulo, quadrática até tinha, mas aqui com duas inequações ao mesmo tempo, né? É uma questão complexa, ok? Então, se você sentiu muita dificuldade nessa, não se preocupe, a culpa não foi sua que estudou pouco, ok? O curso que estava pensando, mostrando uma coisa e na hora que chegou na prova, deu outra, ok? Então, a culpa não foi sua. Mas vamos resolver ela aqui, ó. Encontre todos os valores de x pertencentes a reais, tal que o menos x mais 1 tem que ser menor que o módulo de x quadrado menos 3x mais 2 menor que 2. Vamos resolver isso? Olhar primeiro graficamente. Antes de resolver, você vai ver que a conta vai dar um trabalhão. Antes de resolver, algebricamente, vamos ver graficamente. Então, o que eu fiz? Como tem 3, eu tenho que fazer 3 gráficos. O gráfico do menos x mais 1, o gráfico do módulo de x quadrado menos 3x mais 2 e o gráfico do 2. Então, eu faço 3 gráficos. Eu abri lá o GeoGebra e construí aqui ó, o gráfico. Ó, o verde é o gráfico do módulo do x quadrado menos 3x mais 2, que é o que está no meio.
O azul, essa reta, o azul é o menos x mais 1, que é que está desse lado aqui. E o vermelho é o constante igual a 2, que é o que está do lado de cá. Então percebe que eu fiz os três gráficos. Desse lado direito, que é o azul, o do meio, que é o verde, e o do lado direito, que é o vermelho. Como a gente tem duas equações, isso daqui, as duas equações têm que ser resolvidas ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser o valor de x, eu tenho que encontrar o valor de x, que vale para essa inequação e para essa inequação. Tem que fazer para as duas inequações ao mesmo tempo. Então, quando eu for trabalhar desse jeito, o que eu faço? Como tem duas inequações, eu faço essas duas inequações, separo essas duas inequações, então eu trabalho com menos x mais 1 menor ou igual que o módulo de x quadrado menos 3x mais 2, é uma inequação, e a outra inequação é o módulo de x quadrado menos 3x mais 2 ser menor que 2. Okay? É uma outra inequação. Eu trabalho com essas duas inequações. Vamos começar aqui, ó, olhando graficamente na primeira. Menos x mais 1 é a azul, tem que ser menor ou igual que o módulo de x quadrado menos 3x mais 2, que é o verde. Olha só, perceba que o azul está sempre embaixo do verde. O máximo eles chegam no mesmo ponto no 1 aqui, ó. Eles se encontram, mas nunca o verde está embaixo. Então o azul sempre está embaixo. Se o azul sempre está embaixo, o que a gente tem? Essa primeira inequação aqui vale para todos os reais. Para todos os reais, essa primeira inequação é verdade. Agora, então, a gente tem que ver só a segunda inequação, porque como a gente tem duas inequações, a gente vai ver a solução da primeira, a solução da segunda e fazer uma intersecção. Por que uma intersecção? Porque eu quero achar x que seja a solução da primeira inequação e da segunda inequação ao mesmo tempo. Mas na primeira já deu todos os números reais. Então, eu vou fazer a intersecção dos reais com um conjunto. Então, com certeza, a solução vai ser aquele outro conjunto. Que outro conjunto? É o conjunto de solução da segunda inequação. Qual que é a segunda equação? É o módulo de x quadrado menos 3x mais 2, que é o verde, menor ou igual que o 2, que é o gráfico vermelho. Quando que o verde é menor que o vermelho? Porque o verde é esse daqui e o vermelho é esse daqui. Quando que o verde é menor que o vermelho? Olha aqui, ó. Aqui o verde está acima do vermelho. Nesse ponto aqui, ó, o verde fica abaixo do vermelho até aqui, ó. Então, onde que é, ó? Do 0 até o 3, ok? Fechado aqui, né? Porque é menor ou igual ali. Do 0 até o 3, a gente tem que o verde, que é o módulo de x quadrado menos 3x menos 2, mais 2, é menor que o vermelho, que é 2. Então, essa parte aqui é o que eu quero. O gráfico verde abaixo do vermelho. Todos os outros, depois do 3, o verde está acima do vermelho. A gente não quer esse daqui maior que esse. Antes do 0, o verde está acima do vermelho. Eu não quero esse daqui maior que esse, eu quero esse daqui menor que esse. Então, a solução aqui, olhando graficamente, vai ser o quê? X pertencente aos reais, tal que o x está entre 0 e 3. Ok? X pertencente aos reais, tal que o x está entre 0 e 3. Então, essa é a solução. Ó. Do 0 até o 3, a gente tem que o verde está abaixo do vermelho e acima do azul. Né? O verde está sempre acima do azul. Né? O verde está sempre acima do azul. Então, eu só tinha que ver quando ele estava abaixo do vermelho. Né? No caso, é do 0 até o 3. Então, olhando graficamente, entre o azul e o vermelho, ó, quando que o verde está? É só entre o 0 e o 3. Ó, do 0 ao 3, o que a gente tem? Ó? O verde, nesse pedaço, está abaixo do vermelho e acima do azul. Antes do 0, ele está acima do azul? Tá, mas está em cima do vermelho também, então não serve. Depois do 3, ele está acima do azul? O azul nem está mostrando, está acima do azul, mas ele está acima do vermelho também, então não serve. Só serve do 0 a 3. Essa foi a resolução graficamente. Vamos para a resolução algébrica, que eu não sei se o professor, se os facilitadores, iriam aceitar uma solução gráfica desse jeito. É isso, sinceramente, eu não sei. Mas vamos fazer, eu fiz a visualização gráfica, vamos fazer agora como que a gente resolve. A gente vai ter que achar essa solução aqui, ó, de 0 a 3. Algebricamente, como que a gente faz? A minha estratégia é o seguinte, vamos pegar esse x quadrado menos 3x mais 2 e ver quando que ele é positivo, quando ele é negativo. Por quê? Quando ele for positivo, eu vou tirar do módulo sem mudar nada. Quando ele for negativo, eu vou tirar do módulo multiplicando por menos 1. Então, vamos ver
esse módulo aqui, ó, como só isso daqui está dentro do módulo, quando isso daqui, o x² menos 3x mais 2, quando que ele é positivo, quando ele é negativo, né? Então vamos lá, por exemplo, quando que é positivo? Aqui é uma equação do segundo grau, vai ser uma parábola. Então vamos começar usando Bhaskara aqui, ó. Então vamos lá, delta eu já vou fazer direto, tá? O B é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, o A é 1, vezes o C, que é 2. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 2 dá menos 8. 9 menos 8 dá 1, então o delta deu 1. Continuando Bhaskara, x igual menos o menos b, quem que é o b? O b é menos 3, né? Menos o b, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, o delta é 1, sobre 2 vezes a, o a é 1. Tá? Eu estou fazendo meio direto, porque senão não ia acabar, essa conta não ia acabar nunca aqui. Menos com menos dá 3, raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. Então vamos achar as duas soluções aqui, ó. Vamos ver primeiro o menos. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Opa, dá 1. E o mais agora. 3 mais 1 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então eu tenho duas raízes. Essas duas são as raízes. O que a gente tem? A gente vai pegar, por exemplo, aqui, ó. No 1 e no 2 são as raízes. O meu A, ó, o meu A é positivo. Quem que é o A? É o cara que acompanha o x². É positivo. Por que é importante saber que ele é positivo? Porque eu sei que ele é uma parábola com concavidade para cima. Vamos fazer uma simulação da nossa parábola aqui, ó. Parábola com concavidade para cima. Tem que passar no 1 e passar no 2. Ele vai ficar mais ou menos assim. Ok? Perceba, a parábola antes do 1 está acima do eixo x. É positivo. A parábola depois do 2 está acima do eixo x. É positivo. A parábola entre o 1 e o 2 está abaixo, ó, a parábola está abaixo do eixo x. Então, aqui entre 1 e 2 é negativo. O que quer dizer? Isso daqui, no fundo, é quem? É esse cara aqui, ó, o x² menos 3x mais 2. Então, esse cara aqui é positivo quando? É positivo para x maior que 2, porque essa parábola é esse daqui, ó. Essa função aqui, ok? Essa, depois do 2, é positivo. Vamos até trocar aqui, ó. Em vez de colocar maior que 0, vamos pensar como se fosse uma função. Porque ele vai ser uma parábola. Né? E essa função aqui é positiva para x maior que 2 e para x menor que 1. E é negativa entre 1 e 2. Então, a gente tem dois casos. Um caso quando ela é positiva, que é quando menor que 1 e maior que 2, que é nosso primeiro caso. Ou eu chamo de mundo, também pode chamar de mundo. Vamos chamar aqui, ó, caso 1. Caso 1, o que a gente tem? Que com x menor que 1 ou o x maior que 2, a gente tem que o x² menos 3x mais 2, ele é positivo. Ok? Então, olha só, o caso 1 aqui, ó, o caso 1. Que no x menor que 1 e o x maior que 2, essa função x² menos 3x é positivo. Por que ele é positivo? Interessa saber positivo? Porque ele vai sair do módulo sem mudar nada. Esse é o caso 1. E o caso 2? O caso 2 é quando ele é negativo, que é entre 1 e o 2. Então, se o x está entre 1 e 2, o x² menos 3x mais 2, esse daqui é o sinal dele, né? É o sinal do x² menos 3x mais 2. Ele é negativo. Esse é o segundo caso. Então, perceba, x menor que 1, x maior que 2 é nosso primeiro caso, nosso primeiro mundo. Okay? Eu juntei esses dois intervalos. Esses dois intervalos é um mundo só. Que mundo? O mundo onde o x² menos 3x mais 2 é positivo. Portanto, vai sair do módulo sem mudar nada. Qual que é o segundo caso? O segundo mundo. O segundo mundo é quando o x está entre 1 e 2. Quando o x está entre 1 e 2, o x² menos 3x mais 2, ele é o quê? Negativo. Se ele é negativo, quer dizer que ele vai sair do módulo sendo multiplicado por menos 1. Então, vamos fazer esses dois estudos, o estudo do caso 1 e do caso 2. Vamos começar aqui, ó,
no caso 1, vamos escrever aqui, ó, caso 1. O caso 1 a gente tem o quê? O x menor que 1 ou maior que 2, né? Menor que 1. Vou colocar o e, né? Porque é os dois, x menor que 1 e maior que 2. Porque esse mundo não é ou, né? É os dois juntos compõem o mundo 1, né? X menor que 1 e x maior que 2, vamos ver. X menor que 1 e x maior que 2, a gente tem que o x ao quadrado menos 3x mais 2, ele é positivo. Vamos só desenhar esse mundo aqui, ó. Esse mundo é o seguinte, ó. O mundo que a gente está trabalhando. A gente tem o 1, a gente tem o 2. O mundo que a gente está trabalhando é x menor que 1, ou seja, atrás do 1, x maior que 2, ou seja, depois do 2. Então, a solução que a gente tiver tem que estar do nosso mundo. A solução que a gente encontrar nesse caso 1, nesse mundo 1, tem que estar dentro desse mundo. Então, não adianta falar assim, 1,5 é a solução. Não, porque não faz parte do mundo. A solução tem que fazer parte do mundo. O que a gente quer resolver nesse mundo? Bom, a gente quer resolver nesse mundo justamente essas duas inequações aqui, ó. Que é o menos x mais 1 menor ou igual que módulo de x quadrado menos 3x mais 2 menor ou igual a 2. Só que nesse mundo, o que acontece? Nesse mundo, isso daqui é positivo. Se isso daqui é positivo, ele sai do módulo sem mudar nada. Então, vamos já tirar esse daqui, ó. A gente já sabe o mundo que a gente está. Nesse mundo, isso daqui é positivo. Então, ele vai sair desse módulo sem mudar nada. Coisas positivas saem do módulo sem mudar nada. O que a gente tem? Bom, a gente tem o seguinte agora. Que a gente vai resolver duas inequações. Primeiro, essa inequação, menos x mais 1 menor ou igual que x quadrado menos 3x mais 2, e depois essa outra inequação. Vamos resolver essa inequação primeiro? O que eu vou fazer? Eu vou passar tudo para lá. Ó. Aqui eu tenho que menos x mais 1 fica. Esse x quadrado passa menos x quadrado para lá. Esse menos 3x passa mais 3x para lá. Esse mais 2 passa menos 2 para lá. Sobrou aqui, ó, o que do lado de cá? Nada, ou seja, sobrou zero. Vamos pegar, ó, que eu tenho menos x quadrado. Esse menos x com esse mais 3x junta, menos x com mais 3x dá mais 2x. E esse mais 1 junta com esse menos 2, mais 1 com menos 2 dá menos 1. Agora chegou uma outra equação de segundo grau. O que eu faço? Vamos usar Bhaskara. Então vamos lá, delta igual o b. Quem que é o b? O b é 2, então vai ficar 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 1 também. Vai ficar o quê? 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Vezes menos 1 dá menos 4. 4 menos 4 deu 0. Né? E aí a gente tem lá o x, que é o quê? Menos o b. O b é 2, né? Mais ou menos raiz de 0, que o delta é 0, sobre 2 vezes a. O a é menos 1. Então, aqui vai ficar mais ou menos, raiz de 0 é 0, mais ou menos 0 não muda nada. Então, em cima vai ficar menos 2, embaixo é 2 vezes menos 2 dá menos 2, menos 2 dividido por menos 2 dá 1 positivo. Então, perceba que aqui, ó, o delta deu 0. Se o delta deu 0, só tem uma raiz, que é 1. Como que a gente vai fazer o gráfico aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. A gente tem um 1. Aqui é a única raiz. O a é o quê? O a é negativo. Então, olha só, cuidado. O a, nesse caso, é negativo. Como o a é negativo, a gente tem o quê? A negativo, a gente tem que a parábola é concavidade para baixo. Ok? A negativo, parábola concavidade para baixo. Então, perceba que aqui, ó, o que a gente tem, ó? Minha parábola antes do 1 está para baixo, é negativo. Minha parábola depois do 1 está para baixo, é negativo. Perceba que a parábola sempre é negativa, só no 1 que é 0. Então, ela é sempre menor ou igual a 0. A parábola sempre é menor ou igual a 0. O que eu queria? Eu queria que isso daqui fosse menor ou igual a 0. Ué,
Eu quero que isso daqui é menor ou igual a zero. E isso daqui é uma parábola que é sempre menor ou igual a zero. Ou seja, isso daqui é sempre verdade. Sempre verdade. Sempre verdade quer dizer o quê? Que por enquanto a solução dessa parte aqui são os números reais. Ok? Mas a gente tem que ver agora a solução dessa segunda parte, ver a intersecção desses dois e depois ver desses dois o que está dentro daqui no nosso mundo. Então tem que fazer duas intersecções. Eu vou fazer a solução aqui deu todos os reais. Entendeu por que deu todos os reais? Eu queria que isso daqui fosse menor ou igual a zero. Mas isso daqui é uma parábola que sempre é menor ou igual a zero. Então, beleza. Sempre verdade. Ou seja, a solução, por enquanto, a solução aqui, ó, nesse aqui é os reais. Vamos ver agora a solução dessa desigualdade. A gente vai fazer a intersecção disso com essa outra e depois com o mundo. Então, vamos lá agora. Epa. Aí. Vamos aqui agora a outra desigualdade, que é o quê? X² menos 3x mais 2 menor ou igual a 2. Você já está vendo que não é tão fácil assim não, né? Vou passar o 2 para cá. Deu o quê? X² menos 3x mais 2. O 2 passa para cá. 2 menos 2 dá 0. Vamos usar Bhaskara? Eu vou usar Bhaskara, mas não tem outro jeito mais fácil de usar, que resolver isso daqui do que por Bhaskara, né? Mas vamos usar Bhaskara. Por que tem outro jeito mais fácil de resolver? Porque não é equação do segundo grau completa. Mas vamos usar Bhaskara mesmo. É o b, que é o menos 3² menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 0. Ó, não tem c, é 0. Isso dá 9 menos 0. Porque aqui está multiplicando 0. 9 menos 0 dá 9. Então, delta é 9. E o x vai ser menos o menos 3 mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, o x vai ser o quê? Menos com menos mais 3, mais ou menos aqui 3 sobre 2. Então, vamos usar menos primeiro, ó. 3 menos 3, 0. 0 dividido por 2 é 0. É uma raiz. 3 mais 3, 6. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, né? É outra raiz. Então, o que a gente tem, ó? Vamos fazer agora essa parábola. Ó, você percebe que x² menos 3x é do segundo grau, vai ser uma parábola. Essa parábola tem a raiz 0 e 3. O a é positivo, então vamos lá. O a é positivo, então a concavidade é para cima, concavidade para cima, passando do 0 ao 3. Olha só, parábola acima do x, aqui é positivo. Parábola acima do x, aqui é positivo. Parábola aqui, ó, embaixo do eixo x, aqui é negativo. A gente quer o quê? Que isso daqui seja positivo ou negativo? Que isso daqui seja menor ou igual a 0. Então, se a gente quer que isso daqui seja menor ou igual a 0, nossa solução aqui, ó, menor ou igual a 0, ó, aqui é maior que 0, não conta. Aqui é maior que 0, não conta. Onde que é menor que 0? Que a gente quer menor que 0. Onde que é menor que 0? Entre 0 e 3. Então, no caso, nossa solução aqui é entre 0 e 3. Então, perceba que nessa primeira inequação, a solução são todos os reais. Nessa segunda inequação, a solução é de 0 a 3. Então, a intersecção de 0 a 3 aos reais é só de 0 a 3. Então, por enquanto, a gente tem o seguinte aqui, ó, de 0 a 3. Isso daqui é a intersecção, é a solução momentânea, ok? Vou colocar um S aqui, é a solução momentânea. Por quê? Porque eu tenho que ver agora o que disso daqui está dentro do meu mundo. Então, agora eu vou pegar minha solução, que eu não pensei no mundo, e agora eu vou fazer a intersecção com o mundo. Então, vamos lá agora aqui, ó, vamos colocar embaixo o nosso mundo, né? Que é o caso 1. Caso 1 é o quê? É o 1, o 2, aí a gente tem o quê? Antes do 1 e depois do 2. Então, olha só, o que eu quero tem que ser fazer parte da solução e estar dentro do mundo, ou seja, tem que ser na intersecção, que é o quê? Aqui entre 0 e 1 e aqui entre o 2 e o 3. Então, agora a gente vai obter o quê? A solução pertinente ao caso 1. A solução do caso 1 é o quê?
É você pegar a solução sem pensar no mundo que eu tô, intersecciona com o mundo que eu tô. O que a gente vai chegar? A gente vai pegar aqui o 0 até o 1 e do 2 até o 3, né? Aqui, ó, do 0 até o 1 e do 2 até o 3. Depois do 3, aqui tá e aqui não tá, então na intersecção não vai estar. Entre o 1 e o 2, o de baixo não tá, então na intersecção já não tá. Antes do 0, o de cima não tá, a intersecção não tá. A intersecção tem que estar nos dois ao mesmo tempo, que é aqui do 0 até o 1 e depois do 2 até o 3. Essa daqui é a solução só do caso 1. Agora vamos para o caso 2. Caso 2, vamos voltar aqui, ó. Caso 2 é o x entre 1 e 2. E aí eu sei que isso daqui vai ser negativo. Então, ó, caso 1, agora vamos para o caso 2. Caso 2, que é o mundo 2, né? O caso 2, que é o mundo 2, é o quê? Quando o x está entre 1 e 2, isso daqui, x² menos 3x mais 2, ele é negativo. Então, como ele é negativo, ele sai do módulo trocando o sinal. Então, a gente tem lá, o que a gente quer resolver? Isso daqui, ó, menos x mais 1. A gente quer resolver nos dois isso daqui, né? Menos x mais 1 menor ou igual que o módulo de x² menos 3x mais 2 menor ou igual a 2. Só que agora, nesse mundo, essa coisa dentro do módulo é negativo. Se essa coisa dentro do módulo é negativo nesse mundo, quando eu for tirar ele do módulo, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Vou trocar o sinal de todo mundo. Então, olha só, vai ficar menos x mais 1. Aqui menos com x², menos x², menos com menos 3 dá mais 3x, menos com mais 2 dá menos 2. E agora vamos resolver as duas inequações. Vamos começar com a primeira inequação. Menos x mais 1 menor ou igual que menos x² mais 3x menos 2. Ok? Então, essa é a primeira inequação aqui. Vamos, o que eu faço? Eu vou passar todo mundo para o lado de lá. Menos x fica, mais 1 fica, o x² passa mais x², o 3x passa menos 3x, o menos 2 passa mais 2, não sobra nada desse lado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o x², menos x com menos 3x dá menos 4x, mais 1 com mais 2 dá mais 3, menor ou igual a 0. O que a gente tem aqui? A gente tem uma outra equação de segundo grau. Vamos usar Bhaskara de novo. Dá-lhe Bhaskara. Então, vamos lá. Delta. Agora, a gente quer que isso daqui, ó, esse Bhaskara, que é essa equação de segundo grau, seja negativa. Então, vamos lá. Bhaskara é menos o b é menos 4, né? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. O menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 3 dá menos 12. 16 menos 12 dá 4. Aí a gente vai ter o x, que é o quê? Menos o menos b, que é menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 4 sobre 2 vezes 1. Né? Esse daqui não é 9, não, é 4. Que é o delta. Oh, apareceu 4 de novo. Agora sim, menos com menos é 4, raiz de 4 é 2, 2 vezes 1 é 2. Olha o trabalho que dá essa conta, gente. Vocês estão vendo, né? Vamos lá, usar o menos de primeiro. 4 menos 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Vamos usar mais agora. 4 mais 2, 6, 6 dividido por 2 dá 3. Entre 1 e 3. Então, vamos lá. Entre 1 e 3 são as raízes. O que a gente tem? Que o A é positivo, beleza. A positivo, concavidade é para cima. Então, aqui, ó, positivo aqui, negativo aqui. O que a gente queria? A gente queria que for negativo. Como a gente quer negativo, qual que é a parte negativa? É aqui do 1 ao 3. Então, do 1 ao 3 é a parte negativa, é a parte que eu quero. Vamos guardar essa solução de 1 a 3. Essa solução de 1 a 3, por enquanto, é a solução da primeira inequação. A gente tem que ver a solução da segunda inequação para fazer a intersecção dos dois. Para essa intersecção, a gente fazer com o mundo, né? O mundo aqui eu não desenhei. Vamos desenhar o mundo aqui, ó. Qual que é o mundo que a gente está? É entre 1 e o 2.
Então a solução tem que estar nesse mundo. Mas antes de pensar no mundo, vamos pensar agora na outra inequação. Nessa outra inequação aqui, o que a gente tem? Que o menos x quadrado mais 3x menos 2 tem que ser menor ou igual a 2. Menos x quadrado mais 3x. O 2 passa para cá, menos 2 menor ou igual a 0. Menos x quadrado mais 3x menos 4 menor ou igual a 0. Outra equação do segundo grau. O que eu faço? Bhaskara. Vamos fazer Bhaskara de novo. Olha quanto de Bhaskara a gente fez. Delta igual o b, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 4. 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 dá 4 positivo, vezes menos 4 dá menos 16. 9 menos 16 dá menos 7. Agora, olha aqui, o que a gente tem? O que a gente chegou? Delta negativo, quer dizer que não tem raiz real. Não tem raiz real. Quem que é meu A? O meu A é negativo. Ó, é menos 1. A negativo quer dizer que a parábola para baixo. Parábola para baixo. Bom, se o delta é negativo, ou seja, não tem raiz, e o A é negativo, parábola para baixo, então só posso ter isso daqui, ó. Ou seja, implica que isso daqui é sempre negativo, ok? Então implica que a parábola, essa parábola aqui é sempre negativa. Parábola sempre negativa. Qualquer ponto da parábola vai ser negativo, vai estar abaixo do eixo x. Porque, ó, com cavidade para baixo, sem tocar no eixo x. É desse jeito, ó, sempre abaixo do eixo x. Sempre negativo. Ser sempre negativo é o que eu quero? É o que eu quero. Ó, isso daqui, essa parábola, eu quero quando ela seja negativa. Quando ela é negativa? Sempre. Então, isso daqui é sempre verdade. Sempre verdade. Então, no caso desse intervalo, a solução deu real. Beleza, solução real desse lado, solução de 1 a 3 daquele lado, intersecção de todo mundo com 1 a 3 é 1 a 3. Então, por enquanto, a solução é de 1 a 3. Ó, de 1 a 3, por enquanto, é a nossa solução. Mas o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o meu mundo. Então, eu vou ver aqui, ó, o meu mundo, que é o caso 2. O caso 2 é o quê? De 1 até 2. Esse é o meu mundo. De 1 até 2. Agora eu vou ver qual que é a solução do caso 2, a solução final. Qual que é a solução final só do caso 2, né? Vamos tirar até esse final, senão vocês vão confundir. Solução do caso 2. Então não é a solução final, né? É a solução só do caso 2. É o quê? Intersecção da solução, pensando só nas inequações, com o mundo. Ou seja, tem que ser coisas que estejam na solução e ao mesmo tempo no mundo. Ou seja, intersecção é só o quê? Só essa parte aqui, de 1 a 2. Então, de 1 a 2 é a solução do caso 2. Ok? Então, isso daqui é a solução, faz parte da solução final? Faz parte. Se faz parte da solução do caso 2, faz parte da solução final. E aqui, ó, eu tenho a solução do caso 1. O que eu tenho que fazer? Eu tenho a solução do caso 1, eu tenho a solução do caso 2. Eu já tenho partes da solução, ok? Uma parte da solução é a solução do caso 1. Outra parte da solução é a solução do caso 2. Eu vou juntar os dois, ou seja, eu vou fazer uma união. Então, vamos calcular agora, ó, a solução final. Agora sim, a solução final. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a solução do caso 1, solução do caso 1, a solução do caso 2, e aí a gente vai fazer a união e vai ter a solução final. Vamos ver, solução do caso 1 é entre 0 e 1, entre 2 e 3, né? Então, vai ser entre 0 e 1,
entre 2 e 3. E a solução do caso 2 é entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Então, vamos lá. Solução do caso 1 é entre 0 e 1 e entre 2 e 3. Isso é o que a gente já encontrou de solução do caso 1, do mundo 1. Solução do mundo 2 é entre 1 e 2. A solução final é pegar o quê? Pegar parte da solução do caso 1 com a parte da solução que é no caso 2 e juntar os dois. Aí eu tenho a solução final. Então, juntar agora, cuidado com a intersecção, agora é a união. Pega todo mundo, ou seja, do 0 até o 1, depois do 1 até o 2, depois do 2 até o 3. Ou seja, a mesma coisa, pegar todo mundo do 0 até o 3. Todo mundo do 0 até o 3. Então, nossa solução vai ser o quê? O x pertencente aos reais, tal que o x está entre 0 e 3. Pronto, essa foi a resolução. Resolução algébrica. Resolução algébrica, tá aí, ó. X pertencente aos reais, o x está entre 0 e 3. E olha só na solução gráfica, x pertencente aos reais, o x de 0 a 3. Então lá no gráfico a gente já sabia a solução. Aí depois de um monte de conta, de um trabalhão, a gente conseguiu confirmar algebricamente que essa de fato é a solução. Então a resposta para a pergunta 3 é essa aqui, ó. De 0 até 3. Essa é a solução. Espero que você tenham gostado dessa resolução comentada da prova. Não esqueçam, né? Agora vocês distraem um pouco a cabeça, relaxem um pouco, mas não esqueçam que a gente já começou com probabilidade e estatística. A gente já lançou aí a primeira aula, já lancei a primeira aula. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo vai estar lá a playlist para probabilidade. Então acompanha aí a gente em probabilidade, a gente vai fazer de novo nossa live de revisão de probabilidade, vai corrigir a prova. A gente vou acompanhar com vocês até o final desse bimestre inteiro, e os outros bimestres a gente vê o que a gente vai acompanhar, qual disciplina que a gente vai acompanhar. Mas eu vou tentar acompanhar aí o máximo que eu puder vocês. Mas esse bimestre vai ser probabilidade e estatística. Já começa a assistir aí nossa playlist com as aulas de probabilidade e estatística. Então é isso. Bom estudo a todos e abraços.